Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor. Vou aguardar um pouquinho aqui os irmãos chegarem. Pastor Elisandro, tudo bom, meu querido? Como é que tá? Vou aguardar uns minutinhos, os irmãos começarem a chegar. Enquanto isso, os irmãos vão entrando e vão deixando a sua saudação. Deus abençoe a todos. Vou ver um jeitinho aqui se eu consigo. Deus abençoe. Uma Lidiane, uma Camila. Meus irmãos, hoje nós tivemos um culto da família. Sensacional. Ah, tá, por sinal, deixa eu perguntar para os irmãos como é que tá o som aí, vocês estão ouvindo bem? Porque hoje o Facebook cortou o áudio da transmissão do culto da família, aqui da nossa sede. E aí, assim, Deus me deu uma mensagem tremenda sobre Jacó. E eu compartilhei com os irmãos e por fim acabou... Gerar links. Não, é isso aqui. Por fim acabou, pessoal. Concluir. Que o Facebook me cortou o áudio da transmissão, aí não pude deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. O pessoal tá chegando aí. Um abração, todo mundo. Ai, ai. Vamos lá. Mas esse aqui eu quero ler um link. Clique no botão mostrar para destacar esse link durante o vídeo. Adicionar novo link. Não é isso aqui que eu quero, Senhor. Eu quero o link dessa live aqui para eu poder passar lá no grupo da igreja. Como é que eu compartilho esse negócio aqui, irmãos? Eu tô virando bicho do mato, eu que entendo tudo de computador. Tô apanhando aqui pros... Eu quero compartilhar aqui a live, só que tá me dando só a opção de compartilhar. Tá, deixa eu pegar tentar um aqui. Vou mandar pro Renan aqui, vamos ver se... Só um pouquinho, pessoal. Eu tô tentando aqui ver se eu consigo o link. Eu tô vendo se eu consigo o link aqui da live para mim poder compartilhar lá no grupo da igreja. Só que não mostra aqui, tia. Meu Deus do céu, que luta. Então, pessoal, eu estava comentando aqui antes que Deus me deu uma mensagem tremenda, sabe, sobre o patriarca Jacó. E eu compartilhei essa mensagem hoje à noite no nosso culto da família. Só que daí, infelizmente, né, do nada, a transmissão foi silenciada no meio do culto. E aí pegou bem a parte da mensagem e não consegui entregar. Então, entreguei para a igreja, mas não consegui entregar através aqui da rede social. Aí agora eu vou estar aqui meditando com os irmãos rapidamente. Puxa vida, gente, que coisa séria. Eu quero aqui o link dessa live aqui. Não estou conseguindo gerar o link. Será que tem alguém que pode me ensinar como é que faz para gerar o link da live? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí, pessoal. Victor Esdras. Victor, pega o link pra mim da live aí que eu tô fazendo e manda pra mim no WhatsApp, por favor. Só entrar no teu Facebook, hein? Só um pouquinho, pessoal, aqui tudo é ao vivo. Ao vivo e a cores. Tá. Só manda pra mim o link aí. Na live? Isso, da live, é.
Pega o link e manda pra mim no WhatsApp aí, pra mim poder compartilhar lá no grupo da igreja. Eu tô virando bicho do mato agora, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Tô virando bicho do mato para negócio de internet. Deu, Victor? Deu? Calma aí. Então tá bom. Tá vendo aqui que a paciência aqui em casa aqui é... Eles têm paciência pra tudo. Pra ficar jogando Fortnite e LOL a noite toda, eles têm paciência. Agora pra responder é uma briga. Então, pessoal, aí eu estava falando pros irmãos, um abração a todo mundo que tá entrando aí. Nossa irmã Lidiane, Raquel, Silvana, Catiele, entrou aqui também, deixa eu ver quem mais, vamos lá, entrou meu filho, entrou a melhor cantora de Gravataí, a nossa irmã Jaqueline, entrou a Vera, então tá. Aí, pessoal, o que acontece? Eu estava meditando hoje à tarde, sabe, sobre a vida do patriarca Jacó, e Deus me deu uma mensagem poderosa, sabe? E aí ministramos hoje na nossa sede, no culto da família. E o que ocorre, pessoal? Olha, entrou aí nosso dirigente lá da nossa congregação em Gravataí, pastor Bruno. E aí, Bruninho, como é que tá as coisas? Tá tranquilo? E aí o Facebook pegou e cortou o áudio do nada no meio da mensagem. Aí só de raiva eu vou entrar aqui e vou pregar tudo de novo, só porque o Facebook pegou e cortou minha mensagem. Tá bom, Mark Zuckerberg, ó? Tu não corta minhas mensagens que eu venho aqui e prego de novo. Então tá, vamos começar lá. Gênesis, capítulo de número 32. Eu prometo ser bem sucinto aqui, que eu preciso compartilhar com vocês aquilo que Deus me deu hoje à tarde sobre a vida do patriarca Jacó. Gênesis 32, 22 em diante, diz assim, ó. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Suelen, Jennifer, Deus abençoe. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E aí, meu filhão, tudo bem? Vamos compartilhar um mistério aqui. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse o anjo para Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual o teu nome? E Jacó disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas meu nome? E abençoou ali. Pastor Oséias, meu grande amigo, um abração, meu querido. Sucesso para ti. Isso aí é meu pastorzão lá da Fazenda Rio Grande, meu companheiro de ministério. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe ao encontro quando passou Peniel e manquejava da sua coxa. Até aqui. Queridos, veja bem, o patriarca Jacó, pai das 12 tribos de Israel, ele tem um legado incrível, né, e uma importância histórica dentro do contexto da história da nação de Israel,
E Jacó, ele vai viver um momento aqui ímpar dentro da sua história, que vai nos trazer uma revelação muito poderosa a respeito de que podemos ter tudo, mas mesmo que tenhamos tudo, materialmente falando, ou sejamos bem-sucedidos. Pastor Nilza, tudo bom? Mesmo que tenhamos tudo, materialmente falando, afetivamente falando, em termos familiares, estrutura, bens, riquezas, se não tivermos o principal, que é a presença de Deus ou a bênção de Deus, vai sempre existir um vazio dentro de nós. E o que ocorre, queridos? Veja bem, Jacó, os irmãos sabem a história de Jacó, que Jacó ele subtraiu aquilo que de fato o seu irmão Esaú desprezou. Veja bem, muitas pessoas, com ênfase, claro, naquilo que Jacó fez, dizem que Jacó roubou a bênção de Esaú. Todavia, eu compreendo perfeitamente que, de fato, Jacó ele só pegou aquilo que seu irmão desprezou. Porque se Esaú não desprezasse a bênção da primogenitura, ele não teria trocado a bênção da primogenitura pelo prato de lentilhas. Então veja bem, fica bem claro e bem explícito que Jacó só pegou aquilo que Esaú desprezou. Aqui eu já entro num... Pastor Rodrigo, tudo bom, queridão? Aqui eu já entro, veja bem, numa revelação muito interessante. As pessoas falam de Jacó e inclusive falam de forma pejorativa, né, sobre o passado de Jacó e as falhas de Jacó, que de fato cometeu, mas ignoram o fato de que Esaú desprezou. Que Jacó, nada mais, nada menos, pegou aquilo que Esaú desprezou. Ou seja, o que eu entendo com isso, queridos? O que eu entendo com isso? Que existem pessoas que desprezam aquilo que realmente importa. E para Jacó era importante a bênção da primogenitura, porque ela trazia consigo, então, bênçãos espirituais, né, que era o que Jacó ambicionava. Então, veja bem, veja que coisa interessante. Passa-se o tempo, tá? Vocês sabem que Jacó, ele precisava de uma confirmação. Ele precisava de uma confirmação, pastor Edson, meu amigo, um abração, da bênção que ele já havia subtraído, vamos dizer assim, do seu irmão Esaú, bênção essa que teria que ser confirmada pelo seu pai Isaac. E tendo em vista que Jacó ele era mais chegado à sua mãe Rebeca, Rebeca e Jacó tramaram uma forma, digamos, de receber essa confirmação da bênção através de Isaac, que já era de idade avançada, porém e também cego, né? E Rebeca preparou ali preparou ali um carneiro, tirou a pele daquele carneiro ali, o couro do animal, revestiu os braços de Jacó, porque Esaú ele era peludo. Inclusive o nome Esaú vem de ser peludo, né? Esaú vem de ser, significa a etimologia do nome peludo, né? Ou com muitos pelos. E fez uma tipo de uma roupa, uma vestimenta para Jacó de pelos, né? De animal. E também, por Esaú ser caçador, as suas vestimentas tinham cheiro, odor silvestre, ou seja, odor de mato, de coisas assim ligadas ao campo, porque Esaú era caçador. E Rebeca então deu as roupas de Esaú para Jacó poder enganar o seu pai Isaac, para que o mesmo lhe abençoasse ou confirmasse a bênção que ele já havia subtraído do seu irmão Esaú. Ponto. Isso aí é de conhecimento, né, de todos. E o que ocorre com isso? Jacó consegue, então, ser abençoado por Isaac, e a bênção que Deus deu através, ou liberou através de Isaac, não podia ser revogada. Por quê? Porque tinha esse poder sobre os patriarcas na época, o poder, digamos assim, de transmitir aquela bênção profética
né, sobre o primogênito, que no caso seria Esaú, mas como já expliquei no começo da live, né, Jacó havia subtraído. Meu querido amigo, evangelista Israel, tudo bom, meu queridão? Então vamos lá. Esse furto, entre aspas, de Jacó em pegar a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú, num primeiro momento, Esaú despreza. Depois, quando Esaú cai em si daquilo que ele havia aberto mão, ele então se revolta e passa então a tramar a morte do seu irmão Jacó. Com a trama de Esaú, ou o desejo de Esaú de matar Jacó, isso faz com que Jacó venha fugir, o que culmina na visão que Jacó teve lá em Gênesis 28, quando Jacó deitou-se no deserto fugitivo do seu irmão Esaú, e Deus lhe deu uma visão de uma escada onde anjos desciam e subiam, e lá do alto, do topo da escada, então o Senhor fala com Jacó e confirma a bênção que Jacó havia recebido através de Isaac, seu pai. Ocorre que, queridos, veja bem, passa-se todo o tempo, né? São muitos anos que se passam desde tais fatos, e agora Jacó não é mais aquele Jacó pequenininho que havia fugido de casa e que foi, né, digamos, fugitivo para a casa de Labão, seu tio, trabalhar por 14 anos ali com ele pelas suas duas filhas, né, Lia e Raquel, mas agora ele é um homem rico, de uma grande estrutura, porque Deus havia lhe abençoado, ou seja, cumprindo tudo aquilo que havia lhe prometido lá em Gênesis 28 no sonho. E ocorre que, queridos, veja bem, a Bíblia nos diz que Jacó, tá, ele tinha servos, servas, 11 filhos, muito gado, muitos animais. Ele era um homem rico, ele era um homem de uma grande estrutura. E isso aqui foi algo que tocou muito forte no meu coração, porque nós podemos ter todas as coisas materialmente falando, tudo aquilo que o plano material pode nos proporcionar, porém, se nós não tivermos aquilo que é do alto, sempre nos faltará algo. Existem pessoas trocando aquilo que é do alto por aquilo que é terreno. Da mesma forma, ou nos moldes de Esaú, que desprezou o que era eterno por aquilo que era transitório ou temporário, né? Assim é a geração dos dias em que nós estamos vivendo. Desprezam aquilo que é, digamos, espiritual, aquilo que é metafísico, aquilo que procede de Deus, desprezam a bênção de Deus por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro. E a Bíblia diz que, olha só, a nossa irmã Vive, nossa ovelhinha. Então assim, ó, aconteceu isso então com Jacó. Jacó, de um pequeno, digamos assim, homem fugitivo, ameaçado de morte pelo seu irmão, agora torna-se um homem de grandes posses, um patriarca na mesma envergadura, né, do seu pai Isaac e do seu avô Abraão, rico, de posse de muitos bens. Porém, faltava para ele o quê? A bênção de Deus. E eu torno a dizer aqui aquilo que eu disse no Culto da Família. Não troque aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que vem do alto, por aquilo que é transitório, terreno, passageiro. Seguimos. Fato interessante, que Jacó, aqui em Gênesis 32, 22, que nós lemos, ele estava se preparando para encontrar-se com seu irmão Esaú, que já há 20 anos estava ali esperando para lhe matar. Então Jacó, ele precisava, naquele momento que ele chega ali naquele lugar chamado Val de Jaboque, até aquele dado momento, de algo sobrenatural que viesse mudar essa situação no coração de Esaú, para que quando eles viessem se encontrar, Pastor Marinéia, tudo bem? Um abração. Então assim, ó, Jacó, ele o que é interessante, que enquanto a Jacó ele tinha periculosidade de vida, tendo em vista que seu irmão era guerreiro, né, tanto que, veja bem, Esaú era do campo, era caçador, ele era um homem que tinha já, digamos, um know-how para lidar com armas, né? E ele tinha uma grande equipe de pessoas que poderia, então, matar
o nosso Jacó. E Jacó sabia disso. Só que Jacó era um homem, veja bem, consciente, tá? Consciente da periculosidade que estava imposta sobre a sua família e sobre aquilo que ele tinha e aquilo que Deus tinha dado para ele. Segunda revelação que Deus me entregou hoje à tarde a respeito dessa palavra. Antes de Jacó permanecer sozinho, Jacó passa, veja bem, Jacó passa, entendeu? Primeiro, pelo Val de Jaboque. As suas mulheres, porque naquela época era lícito ter mais de uma mulher. Imagina hoje em dia, irmãos. Para manter uma já é uma dificuldade, imagina duas. Mas vamos lá, tá? Jacó passa as suas mulheres, passa os seus servos e suas servas, passa os seus 11 filhos antes pelo Val de Jaboque. Preste bem atenção, tá? Verso 23 diz: E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e passar tudo o que ele tinha pelo vale ou pelo Val de Jaboque. Ponto interessante, o que Deus falou comigo aqui a respeito disso? Que em momentos de periculosidade, aonde a nossa família, aquilo que Deus nos deu, os bens que Deus nos deu, nós temos como homens de Deus, nós temos que proteger e blindar tudo aquilo que Deus nos deu. Parafraseando, trazendo uma revelação para os nossos dias, tudo aquilo que Deus te deu, você tem que lutar e você tem que proteger. Tudo aquilo que Deus lhe deu, você tem que fazer como Jacó. Jacó primeiro protegeu a família. Ele atravessou a família primeiro e os seus bens, ou seja, ele estava protegendo, blindando aquilo que Deus havia lhe dado, para não correr risco de, se porventura Esaú aparecesse e fosse o matar ou fosse pôr em risco a sua família. Ele não abriu mão daquilo que Deus havia lhe dado. Quantas pessoas, irmãos, abrem mão daquilo que Deus lhe deu? Quantas pessoas pegam e simplesmente entregam os pontos? Não suportam a luta, não suportam o problema, não suportam a dificuldade, não suportam as batalhas e acabam abrindo mão daquilo que Deus lhe deu. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu. Cuidado, crente Esaú. É exatamente isso aí, irmão Edson, pastor Edson. Então preste bem atenção. Jacó, ele primeiro pensou na família e naquilo que Deus havia lhe dado. E ele disse: eu vou primeiro proteger aquilo que Deus me deu. Seguimos. A Bíblia diz que Jacó fica sozinho no Val de Jaboque, após ele passar a sua família. O val, que é a mesma palavra de vale, né, tem um sentido, digamos assim, profético de prostração, de humilhação, de quebrantamento. Tá? E vocês observem que Jacó não sabia que a teofania ou a manifestação angelical do próprio Cristo ia aparecer para ele ali. Ele não sabia. Mas ele ficou orando ali. Porque existem momentos, que eles vejam bem na nossa vida, que segundo a permissão de Deus, aquilo que nós temos que resolver com Jesus é diretamente com Jesus. Não vai ter advogado para te ajudar, não vai ter empresário para te ajudar, não vai ter irmão para te ajudar, não vai ter filho para te ajudar, não vai ter ninguém para te ajudar. Porque você e Jesus. Então, por que volta e meia, ou sempre que eu posso, vamos dizer assim, eu tiro alguns momentos para estar na presença de Deus, sozinho, eu e Jesus? Quem nunca, queridos, pegou e... Quem nunca, irmãos, veja bem, quem nunca, tá? Entre nós que aqui estamos aqui nessa transmissão, chegou a questionar-se com Deus: Senhor, por que eu estou passando esse problema? Por que eu estou passando essa dificuldade? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu ministério? O que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo com a igreja que eu congrego? O que está acontecendo com o meu emprego? Com a empresa que eu tenho? Com aquilo que o Senhor me entregou? Quantos já não dobraram os seus joelhos, como eu cansei de fazer aqui nesse quarto? E disse: Jesus, senta aqui na minha cama, aqui do meu lado, Jesus. Senta aqui nessa cadeira aqui, Jesus, ó, que eu tô aqui. E conta para mim onde é que eu tô errando. Qual que é o problema? Onde é que está a dificuldade? Jacó fez isso. Jacó, ele ficou ali no vale, orando até que Jesus apareceu. Por que eu digo que é Jesus, irmãos? Veja bem. Porque quando a Bíblia vai dizer que apareceu um varão, tá bom? Preste bem atenção, tá? E fica bem claro aqui que é uma teofania, ou seja, uma manifestação angelical, né, do próprio Deus, né?
Então assim, ó, que houve luta corporal entre Jacó e aquele homem. E nós entendemos que é o próprio Deus, porque a Bíblia diz que é o próprio Deus, porque ele liberou a bênção sobre Jacó. Né? Se não fosse o próprio Deus, não poderia ter feito isso aí. Então assim, ó, fato interessante, que da mesma forma que o Cristo deixou a sua glória, segundo Filipenses 2,13, né, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, veja bem, ó, e se fez homem, e em forma de homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas vamos lá, o próprio Deus, ele vem, digamos assim, a manifestar-se entre os homens em forma de homem. E agora, para Jacó, o próprio Deus vem e manifesta-se. Então, os irmãos mandando mensagem aqui, querem ver a live? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Ó, voltei. Então, assim, ó, perdão, que saí rapidinho aqui para poder compartilhar no grupo da igreja. Então, vamos lá. Fica bem claro, fica bem explícito aqui, fica bem subentendido pela Escritura que era o próprio Cristo. Da mesma forma que o Cristo, veja bem, foi Deus que se fez em forma de homem, da mesma forma aquele que lutou com Jacó também era Deus que se fez em forma de homem. Porque veja bem, olha que fato interessante. Imagine a dimensão da força de Deus em comparação com o homem. E a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Ou seja, foi Deus que se fez em forma de homem. Foi Deus que se fez em forma de homem. Pastor Célio, tudo bom, filhão? Então veja bem, a Bíblia diz assim, ó, verso 24, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Ou seja, Jacó ficou a noite inteira lutando com Deus manifestado em forma de homem, e Deus se despiu da sua força incomensurável em comparação com um homem natural como Jacó, para lutar com Jacó. Veja que coisa extraordinária. Deus fez isso para o quê? Para o quê, irmãos? Qual o sentido? Tá? Para poder testar a perseverança de Jacó, a resiliência de Jacó em lutar por aquilo que ele queria. Quantas vezes, irmãos, veja bem, nós não somos provados por Deus em circunstâncias e em situações que muitas vezes nós somos reprovados. Porque o próprio apóstolo São Paulo diz que não veio provação sobre nós a não ser humana, Tiago, perdão, e juntamente com ela escape. Ou seja, qualquer tipo de prova ou luta que nós venhamos passar, nós temos sim estrutura para suportar aquela provação. Tem gente que diz assim, ó, eu não vou aguentar, eu não vou resistir, eu vou isso, eu vou abandonar. Você abandona porque quer. Você não aguenta porque quer. Você não suporta porque você não ora. Você não aguenta o tranco porque você não vai para os caminhos de escape, como Jacó foi. Jacó lutou com o anjo, suportou lutar com o anjo e permaneceu a noite inteira lutando com o anjo, porque Jacó estava lá em oração. Estava preparando o seu psicológico e preparando também o seu espiritual para poder entrar dentro dessa dimensão. Prosseguimos. A Bíblia diz que Deus, em forma de anjo, tá? Em forma de homem, perdão, a teofania, a manifestação angelical do próprio Cristo, tá? E vendo que não prevalecia contra Jacó. Veja bem, irmãos, um ser humano, um homem, lutou com Deus, e o próprio Deus, ou o próprio Cristo, aqui eu subentendo de forma angelical, como já falei, teofânica, né? Manifestação teofânica do próprio Deus, viu que Jacó não ia existir. Ou seja, do que fala isso, irmãos? De resiliência, de persistência, de insistência. Quantas pessoas abrem mão das coisas espirituais transitórias, da unção, do chamado, do ministério, de tudo aquilo. Pastor Márcio Maidana, tudo bom, meu querido?
Vou te chamar uma hora para trazer uma palavra para nós, viu? Tá? Faz tempo que eu tô querendo alinhar para ver se te trago aqui na nossa sede. Tá? Quero te ouvir, meu querido. Quantas pessoas abrem mão daquilo que é valioso, que é o que o espiritual, em detrimento daquilo que é o transitório? Quantas pessoas abrem mão do chamado, abrem mão do ministério que Deus entregou na sua mão, abrem mão da sua chamada, porque não resistem. Existe uma palavra chamada resiliência, persistência, perseverança, atitude. Jacó tomou essa atitude de forma que ele lutou contra o próprio Deus. E a Bíblia diz que o próprio Deus disse, vendo que Deus não prevalecia contra Jacó. Ou seja, que Jacó não ia desistir, que Jacó não ia parar, que Jacó não ia abandonar. Jacó era um homem convicto daquilo que ele queria. Jacó era um homem que tinha convicção. Josias, tudo bom, neguinho? Tinha convicção daquilo que ele queria. Volta ao início da live para quem entrou agora. Jacó era rico. Ele tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, mas ele tinha um vazio que só poderia ser preenchido pela presença de Deus. Não adianta ter carro importado, ter casa na praia, ter casa em Miami, ir para não sei aonde, ir para Bariloche, ir para o Chile, ir para não sei aonde. Irmão, não adianta você ter todo o glamour e toda a estrutura que o dinheiro pode dar, se dentro de você existe um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus e pela bênção de Deus. A bênção de Deus é maior do que qualquer coisa terrena. Escute só o que eu vou dizer para ti. Pastor Luciano, o senhor é contra o dinheiro? De forma nenhuma, irmão. Existem pessoas que dizem assim, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mentira, heresia. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quantas pessoas entronizam o dinheiro como seu senhor? Eu sempre digo, o dinheiro ele é um ótimo servo e um péssimo patrão. Escute bem o que eu vou dizer para você. Ter dinheiro não é ruim, ter dinheiro é bênção. Ter dinheiro é bênção, desde que você não seja escravo do dinheiro e não entronize o dinheiro como um Deus. Existem pessoas que abandonam a presença de Deus, abandonam a igreja, abandonam o ministério que Deus chamou eles por causa do dinheiro. Aí eu disse hoje no culto da família e vou falar de novo aqui. Se você é um mau gestor, tá? Gaste menos. As pessoas dizem assim, pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou trabalhando 2 empregos. Claro, o cabra ganha 3 mil, gasta 5. Aí vem dizer assim, Deus diz assim, pastor, o diabo se levantou, estou sem dinheiro. Pastor Márcia, quanto tempo, meus amigos aparecendo aí, que maravilha. Escute só o que eu vou dizer para você, irmão. Preste bem atenção. A palavra que eu mais escuto, pastor, ora por mim que o diabo se levantou, que eu estou sem dinheiro da prestação do carro, estou sem dinheiro da prestação da casa, estou sem dinheiro disso, dinheiro daquilo. Claro, tu abandona o principal, que é o estar na presença de Deus, e tu quer que Deus abençoe tua vida como? Diga para mim. Outra, pastor, ora por mim porque o diabo se levantou, porque eu estou todo endividado, devendo para a agiota, devendo para não sei o quê. Claro, tu é um péssimo gestor. Irmão, se tu ganha 2 mil, viva uma vida compatível com quem ganha 2 mil. Se tu ganha 1.000, viva uma vida compatível com quem ganha 1.000. Se tu ganha 10 mil, viva uma vida compatível com quem ganha 10 mil. Tem gente que ganha 3 e gasta 5, ganha 5 e gasta 10. Como que você não vai estar nessa situação? Então não tem nada de diabo, é má gestão. A nossa geração é assim, tudo é o diabo. O diabo está lá sentado lá com os capetas dele na volta, lá os Beuzebu, Astarote e a capetada toda na volta dele lá, não está nem sabendo da tua vida. E tu tá botando o diabo no meio da história aí, na tua má gestão, falta de controle, ansiedade, ambição desenfreada, tá? Se tu não pode ter eu mesmo, eu gostaria muito de ter um Honda Civic, uma Hilux, uma caminhonete top, quem não gostaria, né? E eu tenho condições? Não tenho, agora não tenho, entende? Então eu vou andar conforme aquilo que eu posso, para mim não, primeiro, ficar com o nome sujo, gerar escândalo
e depois ficar falando bobagem, dizendo que o diabo se levantou. Continuando, Jacó lutou com Deus. A Bíblia diz, tá, que vendo o Senhor, né, vendo o varão, aquele que era o anjo, que Jacó não ia desistir, porque Jacó, irmãos, não é daqueles que desistem. Deixa eu botar aqui meu leãozinho mais pra cá. Ó. Tem gente que é assim, ó. Tem gente que na primeira luta já desiste, já larga de mão. Tu quer o segredo para a vitória, irmão? Vai para oração, vai orar, vai jejuar. Ai, pastor, tô lutando, bababá, bababá. Mas não adianta contar para mim. Não adianta contar para mim. Tem momento que é tu e Deus. Jacó, tem momento que é tu e Deus. O pastor é cobertura espiritual, o pastor ora, o pastor vai para o monte. Mas, meu filho, quando o negócio é Jacó e Deus, não tem. Tu vai ter que ir para o vale e tu vai ter que ter o tete a tete com Deus para que Deus possa fazer a transformação que você precisa. Continuando. Vendo então que Jacó não ia largar o anjo, não ia abrir mão da bênção que ele precisava, o anjo vai lá e fere a juntura da coxa de Jacó. Esse nervo aqui, que alguns chamam de nervo ciático, né? Ele fere aqui em cima da pele de Jacó. Da perna de Jacó. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor diz para Jacó da seguinte forma: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó diz: não te deixarei, se não me abençoares. Oh, glória a Deus! Que maravilha, que coisa tremenda, irmãos. A perseverança, a resiliência e a resistência de Jacó. Veja que coisa linda. O próprio Deus ali diz para Jacó: me larga, me deixa. Mas testando ele. Testando se de fato ele queria ardentemente aquela bênção. E o que ocorre? Jacó diz: negativo, eu não te largo, enquanto tu não me deres aquilo pelo qual eu estou aqui nesse vale, buscando a bênção do céu. Volto aqui no começo da live, não troque aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, metafísico, que procede do alto, que procede de Deus, por aquilo que é terreno. Você pode se arrepender. Tem gente trocando os cultos, trocando a presença de Deus, porque é ansioso, descontrolado, mau gestor, e se enfiou em um monte de dívida, e hoje tem que trabalhar numa empresa, depois trabalhar de Uber, depois trabalhar não sei o quê, e abandona a presença de Deus. O problema não é a crise, o problema não é Deus, o problema é você que gasta demais. E depois ainda diz: o diabo se levantou. O diabo se levantou uma ova. Tu que é descontrolado nas finanças e você não sabe administrar e viver com aquilo que você ganha. Vamos lá. Tá secando minha garganta aqui, ó. Irmãos, eu falei, esse dia eu peguei, avisei, tá? Eu vou falar de novo, ó. Não é para tomar Red Bull, viu? Escute só. Vamos lá, tá? Deus viu que Jacó não ia largar ele, tá? Mesmo ferido, Jacó não abandonou. Aqui entra uma outra revelação, Márcio, que Deus me deu hoje, que eu ministrei no culto lá. E o Zuckerberg pegou e me silenciou minha live aí. Aí só de raiva eu vim aqui pregar de novo. Mesmo ferido, não abandone a sua, vamos usar essa palavra, ambição espiritual. Mesmo ferido, não abandone. Por que as pessoas abandonam? As pessoas abandonam porque as pessoas dão mais valor para aquilo que é de fora do que aquilo que é de dentro, ou seja, da igreja. Uma posição, digamos assim, um cargo, uma chamada, uma vocação. As pessoas abandonam por aquilo que é terreno. É simples, entende? Jacó não. Jacó tinha tudo, materialmente falando, e o que lhe faltava, ele lutou e perseverou para poder ter aquilo que é eterno. Aí vamos lá. Irmão Vini, Tatá, meus filhinhos, amo vocês. Vamos lá. Aí a Bíblia diz então que o anjo diz para Jacó, tá? Deixa-me ir. Jacó diz: não vou te deixar enquanto tu não me abençoar. E aí
o anjo pega e vira para Jacó. Qual é o teu nome? Pergunta. E Jacó diz, Jacó. Por que você acha Deus não sabe todas as coisas? Deus não conhece todas as coisas? Por que Deus perguntou para Jacó o nome dele? Porque Jacó, o nome dele, veja bem, é aquele que agarra, é aquele que suplanta e também aquele que engana. O que Deus quis falar com Jacó perguntando-lhe o seu nome? Ou por que Deus, Victor! Por que Deus, tá? Por que Deus pegou e perguntou para Jacó o seu nome sabendo o seu nome? Porque o nome de Jacó trazia um peso do seu legado passado de engano. E diante dos homens, os homens se escondem. Mas diante de Deus, qualquer homem se despe totalmente diante de Deus. O escritor aos Hebreus diz que não existe nada diante da palavra. Tudo está patente, claro, limpo, explícito diante daquele que nós havemos de prestar contas. Ou seja, não existe nada escondido, oculto diante de Deus. Jacó diz, eu sou Jacó. Eu sou suplantador, enganador. O que eu conquistei, tudo isso aqui que eu conquistei lá no começo, no engano. Mas eu não quero carregar essa marca comigo. Eu não quero mais ser o mesmo homem. Eu não quero ser o suplantador, aquele que engana, aquele que subverte valores, aquele que usa de caminhos e de atalhos para poder chegar aonde eu cheguei. E aí ele então fala o seu nome. E ao ele falar o seu nome para Deus, ele está explicitando que aquele trazia peso. Por isso que Deus quis que ele confessasse. Confessa quem tu é, que eu mudo a tua história. Não te esconda debaixo de uma máscara, debaixo de uma fachada. Seja quem tu é diante de Deus. Ou confesse a Deus quem tu é, que Deus muda a tua história. E a Bíblia diz que o Senhor diz para ele, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Veja, irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção. Márcio, exatamente, ótima comparação. Daria um ótimo link. Davi tinha todas as tribos, todo Israel reunido, sentou no trono em Jerusalém. Antes de botar a coroa na cabeça, ele foi atrás da Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Ótimo link, ótima comparação. Dá para aplicar perfeitamente dentro dessa revelação. Então, assim, Deus honrou a perseverança de Jacó. E Deus disse assim, a partir de hoje tu não é mais Jacó. A partir de hoje tu é Israel. Porque tu lutou com Deus. Irmão, lutar com Deus é algo incrível, irmãos. Você não tem ideia, irmão. Que é vencer na oração. É subir as montanhas, é chegar lá em cima, chorar, clamar, dizer, Deus, por que, Senhor, está acontecendo isso? Por que, meu Deus, está acontecendo tal coisa? Senhor, eu não aceito essa situação. Eu não aceito esse problema. Eu não aceito esse quadro. Isso é lutar com Deus. Toda vez, irmão, que eu subo na montanha, eu vou lutar com Deus. Eu vou, digamos assim, superar, sabe, os limites humanos, muitas vezes, que a saúde até mesmo impõe, para chegar na presença de Deus e ter com Deus. Ter com Deus. E por que lutar com os homens? Porque enquanto nós estamos aqui nesse plano terrenal, nós temos que lutar com os homens, sim. Porque os homens, os nossos irmãos em Cristo, a nossa família, o nosso patrão, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que vivem no nosso círculo social, são os instrumentos que Deus vai usar para trabalhar em nossas vidas. As pessoas não entendem, irmãos, o seguinte, ó. Vou explicar uma coisa para vocês, tá? Muito interessante. Que Deus tem que usar o teu irmão para tratar na tua vida. Tá entendendo? Por que as pessoas fogem do congregar? As pessoas fogem do congregar justamente porque elas querem fugir do tratamento. Tá entendendo?
tudo aquilo que Deus tem que fazer e forjar no nosso caráter, Ele vai usar os nossos irmãos e as adversidades da nossa vida, do nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Hoje em dia, a nossa geração é uma geração, irmãos, que tudo eles abandonam. Tudo eles abandonam. Não sentam para conversar. Os casais não sentam para se acertar. É mais fácil abandonar do que acertar. É mais fácil abandonar do que consertar. É mais fácil abandonar do que pegar e ter a maturidade de pegar e consertar as coisas. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. A gente passa, eu sou pastor, passo isso na igreja. É assim, irmãos. Gente, irmãos, com 200 anos de igreja. 200 anos de igreja. Assim, uma forma hiperbólica, né, digamos assim, de se expressar. Mas gente que conhece bem o evangelho, qualquer coisinha está largando. Ah, pastor, eu estou indo embora, estou largando, porque não sei o quê, porque bebebi, blá, 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 blá. Tipo assim, ó. O problema é sempre os outros. Nunca é o boneco, a boneca o problema. O problema é sempre o irmão. É sempre o pastor, é sempre a igreja. E ele não se converte nunca. O Jacó não quer se converter. Aí a pessoa vem te trazer toda aquela bagagem de problemas, só apontando para os outros, e para ele não se olha. Por que que Deus mandou Moisés levantar a serpente lá no deserto? Porque na verdade, a serpente de bronze, porque o povo foi murmurador. Deus mandou uma praga de serpentes para poder picar o povo, e a única forma deles serem curados da ferida das serpentes que eles foram picados era eles se olharem na serpente de bronze, que na verdade era um espelho. Qual a lição que Deus está dando ali? A lição que Deus está dando ali é o seguinte, que quando eles chegavam de frente para a serpente de bronze, eles viam a si mesmo. Sabe o que Deus estava dizendo? O problema é tu, cara. O problema é você. Não sou eu sou perfeito, eu sou Deus. Era isso que Deus estava ensinando. Então a mesma coisa acontece dentro da igreja. Quando Deus pergunta para Jacó qual é o nome dele, e ele diz Jacó, ele está se despindo, entende? Diante de Deus, está dizendo, sou eu mesmo, eu sou Jacó, eu enganei, eu defraudei, eu fiz errado, eu falhei, mas eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero uma outra vida. E aí Deus pega e diz, então, tu vai ser Israel. Jacó pergunta para Deus, qual é teu nome? Deus não diz para ele qual é o nome dele, né? Porque a situação ali em si era Jacó e não Deus. Por isso que Deus diz, por que tu quer saber meu nome? Não interessa meu nome agora. O negócio é você mudar de vida. Não importa meu nome. E Jacó então denomina, aqui me encerro, aqui eu me encaminho para o final, denomina aquele lugar de Peniel. Por que Peniel? Porque Jacó diz assim, ó, tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Peniel significa eu e Deus face a face, ou ver Deus face a face. Muito melhor, escute só o que eu vou dizer para vocês, isso eu falei hoje no culto de ensino, muito maior do que falar com Deus é você ouvir Deus falar. Escute só uma coisa que eu vou dizer para você, tá? Eu aprendi algo com Deus, tá bom? Nós começamos falando com Deus e nós só paramos de orar quando Deus falar. O mal da nossa geração é o seguinte, a nossa geração não ora. A nossa geração não ora. Se a nossa geração orasse, nós teríamos o privilégio de não só falar com Deus, mas nós falaríamos e Deus nos responderia. Vamos lá, profeta Abacuque, lança diante de Deus toda a situação que Israel estava vivendo. E após ele falar para Deus tudo aquilo que estava acontecendo em Israel, ele diz, agora me colocarei na torre de vigília e vou esperar o que Deus vai me responder. Irmãos, muito mais profundo e muito melhor do que orar é nós orarmos até Deus responder. E não existe quem ore intensamente que não receba a resposta de Deus. Eis aí a questão, eis aí o mistério. O mistério não está em orar. O mistério está em orar até que Deus responde, ou até que Deus responda. E aí vamos lá, aqui eu me encaminho para o final. E saindo o sol, quando passou Peniel, Jacó manquejava da sua coxa, ou seja, ficou manco, ficou marcado pelo encontro com Deus. Aqui eu encerro, eu termino e oro. Ninguém
que tem um encontro com Deus face a face permanece andando do mesmo jeito. Ah, não, porque eu sou assim e ninguém me muda. Não, tu tem que te converter. Tem gente que está na igreja e diz assim, não, porque eu sou assim, ninguém me muda, ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque meu jeito é esse, porque bababá, não sei o que, não sei o que mais. Mentira! Você não se encontrou com Deus. Você não passou pelo Val de Jaboque. Você não teve encontro com o anjo. Porque se você se encontra com Deus, o teu andar não é mais o mesmo. O teu falar não é mais o mesmo. O teu proceder não é mais o mesmo. Você muda de dentro para fora quando você tem encontro com Deus. A nossa geração vive uma experiência metafísica e espiritual superficial. Foge do tratamento. Foge da luta. Tá aí o pastor Alisson, meu companheiro de ministério lá do campo de Rio Grande. Alisson, quantas agruras, né? Tanto eu como tu e outros pastores passamos no campo de Rio Grande, lá, né, no 2014, por aí, quando a gente pastoreava lá, né? Eu não sei se tu era distrital já naquela época, eu era, e quantas coisas nós passamos, mas vencemos como? Na oração. Hoje, irmãos, essa geração nossa é a geração que abandona. É a geração que abandona. Essa é a verdade. Aí vamos lá. Escute bem. Para encerrar. Ninguém que encontra-se com Deus em Peniel. Peniel significa encontrei com Deus face a face. Quem se encontrar com Deus vai mudar o seu caminhar, vai mudar o seu andar, não vai ser a mesma pessoa. Veja o que Deus está falando através desta palavra. Jacó muda o nome do lugar de Val de Jaboque, como era de costume, assim como ele fez lá em Betel. O que ele fez em Betel? Em Betel, antes, a cidade chamava-se Luz. Jacó tem um encontro com Deus, onde no sonho em que Jacó teve, Deus aparece ali manifestado em sonho profético para Jacó, numa escada onde anjos sobem e descem, e de lá do alto da escada Deus fala com Jacó. Jacó acorda daquela terrível visão e ele muda, rebatiza o nome daquela cidade que antes era Luz para Betel. A mesma coisa ele faz agora aqui também. Ele muda a cidade, muda o nome do local, melhor dizendo, de Val de Jaboque para Peniel. Ou seja, tenho visto Deus face a face. E não há quem, irmã Lisandra e irmão Mateus, meus filhos, que se encontre com Deus face a face, que não mude o seu andar. A Bíblia diz que Jacó saiu deste encontro com Deus mancando. Ou seja, quem olhava para Jacó dizia, não é mais o mesmo homem, não é mais a mesma mulher. Olha lá o jeito que ele está andando. Ele está andando diferente. Ele encontrou-se com Deus. Queridos, Deus abençoe, tá bom? Um grande abraço, tá? Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos os irmãos. Eu vou estar orando aqui agora. Graças a Deus consegui entregar a mensagem. Essa mesma mensagem eu ministrei hoje no culto de ensino, culto da família, na nossa sede ali. E aí não sei por que ficou mudo a live ali. Daí eu falei assim, só de raiva, vou ministrar de novo a mesma mensagem para os nossos irmãos aí da rede social. Tá bom, queridos? Vou estar orando pelos irmãos agora, tá? Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar de uma maneira extraordinária e maravilhosa a vida do meu irmão e da minha irmã que está nos acompanhando através dessa transmissão. Ajuda, Pai, o teu servo e a tua serva nesse momento de provação e que a tua bênção poderosa esteja sobre a vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abração, tá? Quem quiser fazer uma visita para nós, a nossa sede fica aqui na Avenida Rio Grande do Sul, 2616, sobre a loja, ou seja, na parte de cima, aonde era a nossa sede antes, que foi ali tomada pelos alagamentos, nós colocamos agora em cima a igreja, tá? Tá na parte de cima, no alto lá, mas é o mesmo local, mesmo lugar, Avenida Rio Grande do Sul, 2616, bairro Matias Velho. Nossos cultos em Canoas são terça-feira, culto de ensino. Essa terça-feira agora estarei ministrando subordinado ao livro do Apocalipse, tá? Estou dando uma estudada aqui para ver qual a mensagem, qual a parte do Apocalipse que eu vou estar ministrando. E quinta-feira,
Temos a quinta-feira profética na direção da missionária Keren Kaline e domingo, culto da família. Deus abençoe os irmãos. Outro sim, nós temos também a nossa congregação lá na cidade de Gravataí, na rua, se não me falha a memória, Raul Pila, 200, bairro Monte Belo, Gravataí. Parada 68, se eu não me engano, ali da cidade de Gravataí. Tá bom, queridos? Os cultos lá em Gravataí é quarta, sexta e domingo. E o nosso pastor dirigente lá é o pastor Bruno. Amém, queridos? Um abração. Deus abençoe grandemente, ore pela gente e que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a tua casa e a tua família. Um abração. Deus abençoe.